Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para convencer, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, o teu favor. Muito obrigado por tua palavra viva, santa e eficaz. Trabalha em nós pelo teu Espírito, usando, Senhor, a espada da tua palavra, para nos transformar e fazer a tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos nos momentos finais de leitura do nosso Antigo Testamento. Quando começa o ano que diz que é o Novo Testamento, eu acho assim, ai meu Deus, parece tão pouco, a gente podia ler mais. Aí vai chegando o fim do ano, eu fico assim, meu Deus, é tão rápido, a gente devia ler mais pausadamente, para a gente poder ponderar um pouco mais em cada uma dessas palavras. Porque, de fato, irmãos, quanta riqueza nós temos aqui. E nós estamos aqui no período em que estamos lendo as cartas chamadas de pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Pastor Maquil pegou semana passada em 1 Timóteo 6, hoje de manhã ele compartilhou sobre Tito, e hoje nós vamos falar de 2 Timóteo. Amém? E eu gostaria apenas da gente ter uma ideia clara do momento histórico dessa carta. Amém? Mas estamos no período final do ministério de Paulo. Paulo passou por uma prisão que está descrita lá no livro de Atos. Foi a primeira prisão dele. É uma prisão que, quando ele chega em Roma, é uma prisão domiciliar, tá certo? Ele fica em uma casa, ele não é um prisioneiro por algum crime contra o Império Romano. Então, ele foi preso por outras questões, concernente ao próprio povo judeu. E foi ali, então, levado para essa prisão domiciliar. Aí, nessa prisão, foram escritas as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, são as cartas da prisão. E como o pastor Maquil disse pela manhã, ele foi liberto por volta do ano 73 depois de Cristo. Amém? E nesse período, então, de libertação, ele vai escrever Filemon, ele vai escrever 1 Timóteo, Tito, porque ele pôde visitar essas regiões e começar a levar discípulos para liderarem as igrejas ali. Mas, irmãos,
ele vai ser preso pela segunda vez. Em 64, Nero é o imperador e ele põe fogo em Roma. Evangelho, irmãos, está sempre ligado à história. A palavra de Deus está sempre ligado à história. Nós temos que pensar nesse momento especial em que essa carta foi escrita. Nero, dizem os historiadores, pôs fogo em Roma, e enquanto Roma incendiava, ele assistia ao incêndio, do terraço de seu palácio, tocando harpa. Muito interessante, não é, irmãos? E houve muita revolta por causa disso. E Nero, para ter onde jogar o ódio do povo, a frustração do povo, pôs a culpa nos cristãos. Então, aqui, de fato, nesse período de Nero, é que começa a pior perseguição contra o cristianismo. Agora não era mais uma questão de judeus, alguma coisa ali, o que um povoado considerava uma arruaça ali. Agora, o Império Romano decidiu que os cristãos eram o inimigo e eles precisavam ser varridos do império. Então, Paulo é preso. E ele vai ser levado não para uma prisão domiciliar, mas de fato para uma prisão terrível em Roma. E é a sua última prisão. E aqui, por volta do ano 67, nessa prisão, Paulo vai escrever essa carta. Não é confortável como a prisão domiciliar. Inclusive, os historiadores acreditam que tanto Paulo quanto Pedro, nos últimos dias da sua vida, antes de serem martirizados, foram jogados em uma prisão que é conhecida com o apelido de O Sepulcro, porque era um lugar tão horrível que quem entrava ali realmente não sairia mais. E o sepulcro tinha uma antessala e a prisão mesmo ficava no subterrâneo. E os presos eram jogados por uma abertura no teto e lá embaixo, porque era um lugar tão horrível, irmãos, que alguns morriam ali antes da sua sentença. E eles eram jogados ali, no meio desses cadáveres que tinham morrido. Não tinha higiene, não tinha nada, não tinha luz. A história conta que alguns, inclusive, morriam asfixiados naquele calabouço de tão horrível que era. Ali foram os últimos dias do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Paulo morreu decapitado, porque ele era um cidadão romano, e a crucificação era proibida para um cidadão romano. Mas é no contexto desta prisão que essa carta está sendo escrita, e de uma perseguição contra o cristianismo. Nós já estamos aqui no ano 67. Boa parte dos apóstolos já haviam sido martirizados. E diante dessa perseguição em que o cristianismo virou um crime, a pergunta era: o cristianismo vai sobreviver? Nessa crise, o que é que vai acontecer? As pessoas abandonaram Paulo. Ele vai falar no início da carta de Onesíforo, que o visitou. Quão precioso isso foi para ele, porque diante do medo e das ameaças, todos o abandonaram, mas esse irmão fez questão de procurá-lo, apesar dos riscos, e como ele diz, muito me recreou. É muito valioso isso, não é, irmãos? Então, é nesse contexto de uma grande perseguição, de uma grande crise contra a igreja, que a última epístola de Paulo, que é 2 Timóteo, foi escrito.
Eu sei que vocês vão ler aí, como já lemos Tito e depois Filemon, mas estas cartas foram cronologicamente escritas antes dessa aqui. Amém? E é aqui que Paulo vai dizer, então, que ele combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Que ele já sabia que sua vida seria oferecida em libação a Deus. Amém? Nós precisamos ver esses versículos, lembrando do que Paulo diz no capítulo 1, versículo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta e olhe lá no capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Paulo, então, no meio desta crise, está dando esta palavra: eu estou padecendo, estou sofrendo, passando por aflições por causa do Evangelho, mas eu não me envergonho. E ele pode dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Vamos dizer juntos? Diga aí, eu sei em quem eu tenho crido. Este é o segredo que mantinha a fé de Paulo firme, mesmo no momento final, mesmo em uma prisão tão terrível, abandonado, largado, mas ele sabe em quem ele tem crido, e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou como diz nessa versão, o meu depósito, até aquele dia. Os homens podem tirar minha liberdade aqui da terra, podem me pôr em prisões, podem me pôr em privações, mas aquilo que foi produzido para a eternidade não será tocado. As coisas eternas irão conosco para a glória. Tudo aquilo que foi construído e edificado em Cristo Jesus. Amém? Ele escreve essa epístola primeiro como um testemunho final da sua fé em Cristo Jesus. Segundo, para encorajar Timóteo, que é a próxima geração. Ele está dizendo, eu estou partindo. E a próxima geração precisa ser levantada, fiel, para pregar este evangelho até que o Senhor venha. E por fim, para ensinar a igreja como se comportar em períodos de crise. O que nós podemos fazer. Amém? E aqui no capítulo 3, ele enfatizando então esse período de crise, está dizendo que nos aproximamos dos últimos dias, e na característica da perversidade e da perversão dos últimos dias, é que ele então nos lança esse conselho, começando aqui no versículo 14, tu, porém. Vamos dizer juntos também? Diga aí, tu, porém. Irmãos, nós cristãos não respondemos à circunstância como as pessoas do mundo respondem. Nós não vivemos debaixo do espírito dessa era. Nós não somos filhos desta cultura. Nós somos cidadãos dos céus, e por isso nós respondemos de forma diferente às circunstâncias que nos cercam, sejam boas, sejam ruins. Nós não nos comportamos como as pessoas dessa terra, porque nós temos um tesouro que foi depositado dentro de nós.
na nossa crise, na nossa aflição, na perseguição. Nós não andamos segundo os nossos sentimentos, segundo os nossos pensamentos, segundo os valores morais dessa cultura, não. Ele está dizendo, tu, porém, o mundo está assim, o mundo caminha assim, esses são os valores dessa geração. Mas você não. Quando eu ia levando meus meninos para a escola, eu pensava assim, é um momento bom de pregar para os meninos, nós estamos no carro, eles não podem fugir, as portas estão fechadas. Quer queiram, quer não queiram, eles vão ter que me ouvir. E eu dizia para eles, seus colegas vão perguntar de vez em quando, por que você não faz isso? Por que você não faz assim? Ou de vez em quando você vai ver que a maioria está fazendo uma coisa e você vai pensar, por que eu não faço? Mas nós não somos criados para ser iguais. Nós fomos criados para ser diferentes. Tu, porém, nós somos diferentes desse mundo. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E ele vai dizer, isso daqui pode ser uma referência ao versículo 10, aonde ele diz, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Tudo isso, ele está inteirado, ele conhece, ele aprendeu, porque nós entendemos que ele veio a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, porque Paulo chamava de filho na fé. Ele estava inteirado disso, do que Paulo pregava, ensinava, o seu modo de viver, as suas intenções, a expressão de fé no dia a dia, mas ele continua então no versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando ele fala desde a meninice, ele já não está falando da influência do apóstolo Paulo na vida dele, mas o que ele disse no início do livro, da fé que ele aprendeu com a sua vó Lóide e a sua mãe Eunice. O pai de Timóteo era um grego, por isso não podia ensinar a ele os preceitos da palavra de Deus. Mas a avó e a mãe eram judias e puderam ensinar para ele a palavra de Deus e educá-lo para a justiça, para aguardar o Messias. E naquele dia em que o apóstolo Paulo esteve lá, em Listra, pregando a palavra de Deus, Timóteo pôde ouvir. Timóteo conheceu Paulo nesse momento em que, após pregar, os judeus o puxaram e o apedrejaram, de tal forma que ele caiu, e ele foi tão ferido que o julgaram como morto. É nessa circunstância que Timóteo conhece o apóstolo Paulo. E agora, tantos anos depois, ele está numa prisão. Hoje, eu estava dizendo para os alunos do curso de formação cristã avançado, nessa quarta-feira passada, Hoje a gente prega, o povo aplaude, E eu lembro de
um pregador, né, da época da colonização da América, que dizia, ele sabia que Deus usava ele quando depois de pregar dava briga, dava confusão. Nós deveríamos pensar um pouco melhor o que é o Evangelho. Você ouvir alguém pregar, ver ele ser apedrejado até quase morrer, e você decidir entregar a sua vida a este Cristo Jesus, sabendo que provavelmente amanhã será você o alvo da pedra. Mas esse Cristo Jesus é o Evangelho que trouxe uma vida incorruptível. E vale a pena passar pelas perseguições e pelas tribulações por causa deste Evangelho. E a ênfase aqui é, em tempos de crise, permaneça na palavra. Agarre firme essa palavra. Agarre firme essa palavra, a começar do seio familiar. Nós precisamos agarrar a palavra de Deus, não é só aqui no nosso ambiente de culto. É bom quando a gente prega, é bom quando a gente ouve um estudo bíblico, mas o lugar primordial da gente agarrar como convertidos à palavra de Deus é no nosso contexto familiar, assim como Timóteo experimentou. Paulo está dizendo, a obra de Deus não começou lá naquele dia em que você me conheceu e que eu comecei a te discipular, não. Você foi exposto à palavra de Deus primeiramente lá na sua casa. Em tempos de crise, meu irmão, só existe um caminho. Agarra a palavra de Deus em todo o seu tempo, da sua casa. Nossas conversas em casa, nosso relacionamento, seja como marido e mulher, seja como pai, seja como irmãos, devem estar em torno desta palavra de Deus. Amém? E então ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir com justiça. E se aprouver a Deus, nós vamos gastar tempo agora com essas 4 formas de aplicar a palavra de Deus. Ensinar. Cadê, né? Agora, meu óculos, gente. Redarguir, corrigir e instruir em justiça. Amém? Então vamos falar de ensinar. Vamos dizer juntos, diga aí, ensinar. Ai, foi fraco. Fala de novo. Irmãos, a palavra ensinar significa uma coisa muito simples. Estar sob uma marca. Né? Ensino é em signo, debaixo de um sinal. A ideia é, do jeito que se marca gado, né? Nós ainda convivemos com gado, não convivemos não? Eu já vi marcar gado. Ensinar é assim, é você passar por um processo onde vai ficar uma marca na sua alma, que não será apagada jamais. Essa é a ideia de ensino. Que você não esqueça aquilo que te marcou. A Bíblia vai nos traduzir isso lá no texto de Deuteronômio 6, dizendo, inculcarás a teu filho. Essa palavra inculcar quer dizer essa ideia de ensinar. A palavra vai entrar
E você vai trabalhar para que a vida do seu filho, da sua família, que sua própria vida seja marcada por essa palavra. E a ideia desse encucar quer dizer, eu não vou falar só uma vez. Quer dizer, eu vou continuar repetindo. Eu vou continuar falando. Lá em casa eu falei tanto, né? Pegava lá a música da Cassiane, Tá Chorando, Louve. E falava tanto, tá chorando, tá sofrendo, então louve. Que um dia eu tive uma crise renal, fui mesmo ajoelhar e orar, porque eu estava sofrendo com aquela crise renal. Ana Laura chegou do meu ladinho e falou assim, papai, tá doendo? Eu falei, tá, minha filha, então louve. Falei, encucou? Entrou. Vai dizer, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, você vai inculcar. Irmãos, nós precisamos cooperar com o ensino da palavra. Como? Lendo a palavra. Nós já fazemos isso na nossa leitura, né? Que nós temos aí do ano. Lendo. Mas não basta ler. Na sua leitura, guarde alguns versos para memorizar. Nós precisamos memorizar a palavra. Irmãos, eu não esqueço de um congresso que eu fui. Eu fui tão abençoado de uma jovem que memorizou todo o livro de 2 Timóteo. E nós nos reunimos para ela ir lá na frente e declamar o livro de 2 Timóteo. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Ler, memorizar, meditar. Ficar ruminando esta palavra. Hora após hora, dia após dia, momento após momento. Vocês viram domingo passado no texto de 1 Timóteo 6? Quando Paulo vai falar da postura que Timóteo devia ter, ele vira e fala assim, Cristo Jesus manteve a sua confissão mesmo diante de Pôncio Pilatos. Vocês pararam para pensar nesse verso, nessa declaração? Eles ficavam meditando na vida do Senhor Jesus. Gente, para nós pode parecer uma história distante, não é? Mas você imagina para aquela geração, pensar na postura de Cristo Jesus diante de Pôncio Pilatos, as perguntas de Pôncio Pilatos e a forma como Jesus falou. E como ele se manteve ali. E a meditação na vida de Cristo, nas suas palavras, faziam ele parar e refletir de qual postura eu devo ter diante das adversidades. Se essa foi a postura do meu Senhor diante de Pôncio Pilatos. Ler, memorizar, meditar, estudar. Irmãos, estudar a palavra de Deus não é para pastor que sobe aqui para pregar, não. Todo nascido de novo precisa ter um relacionamento com a palavra de estudar a palavra de Deus. Aí eu estou lendo. Gente, eu li sobre esse Timóteo. Estou vendo essas 2 cartas. Será que tem algum livro, algum comentário sobre Timóteo que a gente possa ler?
Será que tem alguma outra fonte, algum estudo bíblico? Qual é o tema dessa carta? Nós precisamos estudar e sermos ouvintes ativos, eu repito, de estudos bíblicos e de pregações. Amém? Ler, memorizar, meditar, né? Nesse meditar você pode incluir também orar, ore a palavra de Deus, né? Estudar, ouvir ativamente a pregações e a estudos bíblicos. Tudo isso, irmãos, envolve essa palavrinha ensinar. São formas de inculcar essa palavra, para que eu não me esqueça dela. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. A nossa busca não é um relacionamento com a palavra e de recebermos esse ensino como quem recebe leis do que fala do que deve e não deve fazer. Ou para receber conhecimento simplesmente. O nosso relacionamento com a palavra não é de quem quer conhecer fatos, mas eu quero que o Espírito Santo, pela palavra, me guie à verdade que precisa ser vivida. Amém? Paulo aqui, quando está falando dessas 4 ações da palavra de Deus, ele está dizendo, na verdade, as 4 maneiras em que o Espírito Santo de Deus usa, se move através da palavra para nos transformar à imagem de Cristo. Amém? É aqui que começa o nosso processo de renovação da mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ela vai começar como? Dessa forma, inculcando a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, irmãos, que ele vai colocar aqui para nós. É o que na minha versão está como redarguir, talvez na sua esteja como repreender, e na de alguns vai estar convencer. O que seria isso, irmãos? Eu vou ficar com convencer, porque eu acho que é o que mais se aproxima do original. A palavra de Deus nos convence, porque uma das obras do Espírito é o ministério da convicção. E essa palavra que está aqui sobre uma ação da palavra, ela é uma palavra judicial. Ela é uma palavra da área de vocês. A ideia é de apresentar provas. Que mostrem que a acusação contra aquela pessoa é verdadeira. Estamos juntos? Apresentar provas para mostrar que a acusação contra aquela pessoa é verdadeira. Uma vez, quando eu trabalhava em uma escola cristã, eu tive que sentar com um aluno, eu dava aula para alunos de ministério, né? Não era uma criança, era um adulto. E eu tive que sentar com um aluno e conversar com ele sobre alguma questão. E uma hora ele virou para mim e disse assim: eu estou me sentindo um réu sentado na frente de um juiz. Eu acho que ele pensou que ia me constranger com isso. Eu sorri, eu falei: nossa,
Você está se sentindo do jeito certo? Eu estou feliz que eu estou cumprindo o meu papel sacerdotal certo. Porque não existe libertação sem convicção de pecados. Não existe arrependimento sem convicção de pecados. E a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa para revelar o nosso pecado. A nossa condição pecaminosa, as perversidades do nosso coração. Enquanto a gente não enxerga a extensão do nosso pecado, nós não enxergamos também quão grande precisa ser a nossa mudança. E sabe, irmãos, nessa questão de convencimento, nós precisamos entender que muitas circunstâncias da nossa vida são para expor as maldades que estão dentro do nosso coração. Para que naquele dia que eu esteja diante do meu Senhor, eu possa ter a certeza que os meus fundamentos foram expostos e foram trabalhados pela palavra de Deus. E que eu me convenci dos meus pecados, eu que enxerguei a minha necessidade de Cristo Jesus. Irmãos, em um tempo de crise, de perseguição, Paulo não está dizendo, olha, os seus inimigos estão aí fora, são as circunstâncias, é o imperador, é o Império Romano. Não, ele está dizendo, o nosso inimigo continua sendo o pecado. E a palavra de Deus não é uma espada para você atacar os outros. Ela é a espada do Espírito Santo de Deus para resolver o problema do pecado dentro de você. Amém? Então nós chegamos no terceiro ponto, na terceira ação da palavra, que é a correção. Amém? Correção. Irmãos, tantas coisas cabem aqui na correção. Porque na hora que a palavra mostra o que precisa ser transformado na minha vida, na hora que eu enxergo então o meu pecado, então agora pode começar o arrependimento. A palavra correção tem a ideia de recolocar de pé algo que estava caído. Isso é corrigir. Quando a palavra de Deus age nos convencendo do pecado, nós enxergamos tudo que estava torto na nossa vida, né? Eu já falei isso aqui, vou repetir. É o hino mais certinho que a gente pode cantar, havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Andava num caminho torto, sua vida era torta. Tudo era torto, até que o Evangelho endireitou. Tudo que o Evangelho não tocou na sua vida é torto. A convicção não entra com o propósito de condenar. Essa é a diferença da convicção do Espírito. Ela entra com o propósito de consertar. Pôr em ordem tudo aquilo que estava torto, realinhar. Arrependimento significa mudança de mente. Preste atenção, não é mudança de sentimento, é mudança da mente. As emoções podem até seguir, mas a primeira coisa que arrependimento vai gerar na sua vida é você ter uma clareza. Eu pequei contra Deus. E você vai lamentar por este pecado. Esse é o passo do arrependimento. Aonde há arrependimento, haverá confissão.
arrependimento, confissão. Confissão na palavra de Deus significa dizer o mesmo que. Confessar significa eu vou concordar com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus mostrou o meu pecado. Ela mostrou que eu pequei contra Deus, que esta forma que eu estou vivendo não agrada a Deus. E eu vou parar de arrumar desculpas, justificativas. Eu gosto dessa frase: quem justifica não se arrepende. Tem outra parecida: quem é bom em justificar é ruim em se arrepender. Porque quem está apresentando justificativas não entrou naquele lugar de confessar. Eu concordo, é pecado. Nós vivemos em uma cultura que a gente gosta de chamar, tudo é problema, né? Eu tenho um problema. Só que problema a gente resolve talvez com tapinha nas costas, mãozinha na cabeça. Tadinho de você, tem um problema. Mas pecado a gente não resolve passando a mãozinha na cabeça. Pecado a gente resolve confrontando. Você precisa se arrepender, confessar o seu pecado e dizer: eu pequei. Alguém já pecou contra a sua vida e pediu perdão? Já fez aquele pedido de perdão assim? Se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa aí. Faz isso para mim não, viu, irmão? Se você disser isso, eu vou te responder. Se você não sabe o que fez contra mim, então não pede perdão. Se for para pedir, você pede direito. A Bíblia tem listas de pecado, porque a gente não pede perdão por atacado. Senhor, se eu pequei alguma coisa hoje, eu devo ter pecado, né, Senhor? Porque quem não peca? Perdoa. Não, irmãos, não é assim que funciona. Funciona assim: eu menti. Eu invejei. A gente é específico. E confissão fala disso, de ser específico no que você pecou e concordar. Isto é pecado. E então, sim, entra o lugar do perdão. Você confessa e você pede perdão. E então nós abandonamos o pecado. Amém? Talvez aqui entre abandono, a gente ainda precise falar de restituição. Que parece que a nossa cultura esqueceu dessa palavra, restituição. Se o seu pecado trouxe algum prejuízo e há em seu poder alguma forma de reparar o dano, isso se chama restituição. Eu vou reparar o mal que eu causei. Eu me lembro de uma missionária que eu conheci, né? Os dessa geração talvez não vão entender, mas ela veio com um bando de talheres da Transbrasil, que não existe mais isso, né? E ela foi devolver para a empresa, porque de cada voo ela roubava um. Mas quando ela se converteu, conheceu o Senhor Jesus, ela não aguentava ver aqueles talherezinhos da Transbrasil na casa dela. Foi lá e devolveu. Isso se chama restituição. Isso é um testemunho maravilhoso de conversão. Amém?
Quando nós deixamos o pecado, irmãos, nós precisamos desse passo de abandoná-lo. Mas às vezes a gente acha que abandonar o pecado é uma coisa mágica, não é? A gente ora, Senhor, reconheci, pequei. Nós precisamos reconhecer que alguns hábitos na nossa vida são pecado. Algumas reações que nós somos acostumados a fazer é pecado. E que você precisa estar disposto a, eu quero abandonar esse hábito pecaminoso. Isso não vai acontecer simplesmente porque eu confessei e pedi perdão e vamos ver se amanhã não aparece mais. Não, você precisa se posicionar, primeiro, na autonegação. Quem quer seguir-me, tome a sua cruz e negue-se. Negue a si mesmo. Vamos dizer não juntos? Diga aí, não. Mas o nãozinho de vocês está fraquinho, hein? Vamos lá de novo? Não. Irmãos, nós precisamos aprender a dizer não para as nossas vontades pecaminosas. Nós precisamos aprender a dizer não para as nossas vontades erradas. Dizer não para nós mesmos é um caminho de abandonar o pecado. Segundo, nós precisamos de estruturas que nos protegem contra o pecado. Lá em casa, os nossos celulares têm senha sim, mas todo mundo lá em casa sabe senha de celular. A minha esposa abre meu celular, meus filhos, eu abro dela, né? O do Samuel, que é o único que tem celular lá dos meninos lá em casa. É uma proteção. Estamos juntos, irmãos? Para não pecar. Então, todos esses passos, arrependimento, confissão, perdão, abandono do pecado, restituição, tudo isso faz parte do corrigir. Nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo. Nos despojamos do pecado e nos revestimos da santificação. É aqui que entra o treino na justiça. Irmãos, mudanças de hábito, ou parar com hábitos pecaminosos na vida cristã, a ideia não é uma interrupção. A Bíblia não diz simplesmente assim, quem mentia, não minta mais. Pronto, venci. Não. A Bíblia diz, quem mentia, agora diga a verdade. Quem roubava, a Bíblia não diz, para de roubar e está resolvido o problema. Não. Diz, quem roubava, vai trabalhar com diligência e seja generoso. Nós fazemos substituições. Treinar é muito semelhante a ensinar, irmãos. Mas ensinar talvez fala mais desse inculcar, enquanto treinar fala mais de habilidades. Construir hábitos. E qualquer pai e mãe aqui sabe como isso funciona. Antes da criança aprender a falar, a gente já pode treinar ela, não pode? A gente treina ela a chorar baixo. A gente treina ela a não dar piti. Ela pode não entender, não dá para eu ter uma conversa com ela, mas ela é treinável. E nós nos treinamos. E nós vamos entrar no treino na nossa casa para estabelecer hábitos santos. Tem dias que eu estou dirigindo e eu levo um susto. Porque de repente eu me vejo que eu já estou em um lugar do trecho que eu falo assim, meu Deus, eu não tenho nem lembrança de ter passado pelo caminho.
tão automático que é. A ideia de treino é essa, é que aquilo está tão dentro da sua rotina, que se torna fácil de fazer, rápido, automático. Não é fazer as coisas mecanicamente não, viu? Alguns hábitos precisam ser mecânicos sim, né? Eu acho que as mulheres aprendem hábitos melhores que nós, né? Porque elas conseguem varrer, falar ao telefone, responder filho, tudo ao mesmo tempo, né? Nós não conseguimos isso não. É uma coisa de cada vez. Mas esses hábitos precisam entrar na nossa vida. Você não pensa para fazer. Está tão dentro de você, se torna uma segunda natureza, que você faz automaticamente. Você pensa depois. Né? Tem coisas que eu pergunto assim, o que você pensou na hora? Eu não pensei. Quando eu fiz, já fiz. Né? Quando eu vi, já fiz. Essas são as 4 ações da palavra de Deus. Ensinar, inculcar, convencer, corrigir e treinar para a justiça. Se coloque em pé. Em momentos de crise, em momentos que você precisa trazer sua família para Deus, sua fé está sendo atacada, às vezes dentro da própria família, às vezes no trabalho, às vezes você recebeu uma notícia ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. Entregue-se à principal arma do Espírito Santo de Deus, que é a palavra. Ponha isso em prática e deixe o Espírito Santo manifestar a você a vida incorruptível de Cristo Jesus. A ênfase não está nas práticas. A ênfase é que, através dessas práticas, você vai ter uma experiência com Deus, em que, no pior dos seus dias, na maior das suas tribulações, você poderá dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É isso que o Senhor está fazendo nesse seu relacionamento com a palavra. Ele está construindo um depósito, um tesouro para a sua eternidade. Feche os seus olhos e fale agora com o Senhor. Peça ao Senhor que o Espírito Santo transforme sua vida com a palavra. Que não seja uma leitura sem propósito, que não seja uma leitura por religiosidade, que não seja uma leitura por costume, por hábito, mas que você experimente do Senhor te transformando, te ensinando, te convencendo, mudando a sua casa, mudando a sua vida, te tornando semelhante a Jesus, no seu relacionamento com a palavra. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos pelas sagradas Escrituras, por essa tua palavra, pelo teu Evangelho, por Cristo Jesus, que é a palavra viva de Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós possamos de fato nos relacionar com a tua palavra, nesses 4 níveis.
Senhor, existem pessoas aqui que há anos lutam contra a mesma coisa e não veem transformação. Mas, Pai, nós clamamos que esta noite a Tua palavra de fato tenha entrado no coração e ele possa compreender. E que nós possamos entrar nesse caminho, Senhor, de sermos marcados pelo Teu Espírito Santo na Tua palavra. Convence-nos de pecados, tira-nos desse lugar de comodismo, Senhor. Leva-nos a todas as fases do arrependimento, Senhor, passo a passo, para que a nossa vida não seja de emocionalismos, mas de mudanças permanentes. Transforma-nos, Senhor, em o nome de Jesus, e treina-nos para a Tua justiça. É o que nós te oramos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus.